Olá, gente, tudo bem? Nós aqui de novo, trabalhando mais um livro para gerar empoderamento, conhecimento. E dessa vez a gente escolheu o livro A Coragem de Não Agradar. Esse livro é de Shiro Kishimi e Fumitake Koga. É um livro extraordinário, assim. Quando eu comecei a ler esse livro, ele foi eleito um dos meus livros de cabeceira. de coisas tão preciosas que ele traz para a nossa vida, né? Então, assim, esse livro se dá a partir do diálogo entre um estudante e um filósofo para tirar dúvidas sobre questões da vida. E aí ele traz sua base no contrassenso entre as ideias da psicanálise de Freud e de Adler, através da psicologia positiva também, né? Então, esse livro, ele traz muitos questionamentos, faz você questionar muito sobre como você tem agido, como você tem vivido, se de fato as pessoas elas precisam ter o poder que nós temos dado para elas sobre as nossas vidas. É um livro de muitas provocações e eu muito recomendo. Eu vou falar sobre alguns capítulos, né? Para que você tenha o desejo de comprar o livro, de ler o livro, eu penso que você precisa estudar sobre esse livro. Cada capítulo é uma surpresa, são coisas novas. E aí eu vou começar falando sobre a introdução, né? Os assuntos centrais desse livro são: as pessoas podem mudar, o mundo é simples e todos podem ser felizes. Traz muitos questionamentos, né? O mundo é simples. A gente vive em uma era que está tão complexa de entender as coisas. Mas ele traz, através da discussão, a ideia de que é simples, sim. Que nós que complicamos as coisas. Mas que se a gente decide enxergar de uma forma leve, torna-se simples, né? E aí eu destaquei, né, no material aqui: o mundo é um lugar simples. Não sei se para você tem sido um lugar simples, mas isso me fez refletir muito essa afirmativa que ele traz no livro. E aí eu trouxe um destaque aqui, eu queria fazer uma citação ao que está escrito exato, né? Ipsiliter. Não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo, a qual damos sentido. O mundo que você vê é diferente daquele que eu vejo. E é impossível compartilhar com qualquer pessoa. Não se trata de como o mundo é, mas de como você é. Então, o autor, ele traz para nós a noção de que o mundo, ele vai ser simples ou complicado a partir da nossa subjetividade, a partir da nossa interpretação de como nós vemos o mundo. E a nossa interpretação, nós sabemos, vai depender de como nós estamos. Então, como nós estamos por dentro, como nós estamos organizados ou desorganizados mentalmente, organizados ou desorganizados emocionalmente. E é isso que vai impactar e vai influenciar a forma como nós vemos o mundo. E aí, esse discurso, essa conversa acontece em algumas noites, né? E aí, na primeira noite, o tema do primeiro capítulo, que é a primeira noite, é Negue o Trauma. E aí ele traz alguns subtópicos, né? Alguns subtemas dentro do capítulo, que são: o terceiro gigante desconhecido, porque as pessoas podem mudar, o trauma não existe. É uma afirmativa difícil de entender. O próprio jovem, nesse diálogo, traz vários questionamentos: como assim o trauma não existe? E aí ele vai se basear nessa psicologia, né, aureliana, falando de que o trauma em si é algo que aconteceu com você, né? Um fato que aconteceu, mas você decide o que você faz com aquilo que fizeram com você. Meio que isso, de uma forma bem simples, assim, trazendo o que eu compreendi desse texto, né? Desse assunto, dessa abordagem que ele traz. E aí ele vem e completa, né, o próximo subtema: as pessoas criam a própria raiva. É um outro subtema que nos faz pensar, né, de que nós decidimos se a gente se chateia com o outro, se a gente deixa passar alguma coisa que o outro fez,
ou se a gente vai ficar chateado, se vale a pena ficar chateado com alguma situação que não foi da forma que nós gostaríamos que fosse. E aí vem um outro, como viver sem ser controlado pelo passado. Ele traz também nessa fundamentação de negue o trauma, de que a nossa escolha de repetir as coisas que já vivemos ou de ficarmos remoendo e trazendo de volta, nos fazem sofrer. Então nós não podemos viver sendo controlados pelo passado, né? É o que ele traz. E aí no capítulo seguinte ele fala sobre Sócrates e Adler, vai falar um pouco sobre quais as semelhanças dos pensamentos e a forma como as coisas foram acontecendo. E aí ele pergunta para o jovem, você está bem do jeito que está? E aí o jovem fala, não, eu não estou bem do jeito que eu estou. E aí o discurso vem em cima de por que você não está bem do jeito que você está. Com quem você gostaria de se parecer? Em quem você tem mirado? O que é que tem feito você não gostar do jeito que você é? Estar do jeito que você está? Você tem olhado para você com carinho, você tem olhado para você com aceitação, você tem aceitado quem você é, ainda que você não esteja conformado com o lugar onde você está. Porque ele traz esse questionamento de que não é sobre estarmos conformados com o lugar onde nós estamos, mas é sobre estarmos inconformados, mas entendermos quem nós somos e entendermos as limitações que nós possuímos e caminharmos no rumo de romper com elas, mas refletir sobre tudo se essas limitações são nossas ou se foram limitações que colocaram em nós ou nós absorvemos pelo convívio, pelo estar com as pessoas ou nos lugares. E aí ele continua falando, a infelicidade é algo que você escolhe para si, as pessoas sempre optam por não mudar e sua vida é decidida aqui e agora. E aí ele traz uma configuração de vida que ele diz o seguinte, a vida não é uma linha reta, onde nós temos o início, o momento que nós nascemos e nós caminhamos em uma linha reta até chegar ao objetivo final, que é o dia onde a gente morre. Ele vai falando que a vida é uma sequência de pontilhados e cada pontilhado corresponde a um momento e que a gente precisa estar no aqui, a gente precisa aproveitar os momentos, porque é aproveitando esses momentos que nós somos felizes, é desfrutando desse momento, é desfrutando da jornada, é validando a caminhada, não somente hoje, pensando nos objetivos que eu tenho para o futuro. Tudo bem que a gente precisa sonhar, né? Se programar, organizar, estabelecer quais as metas e quais os passos em direção à nossa meta, mas o questionamento que ele traz nesse livro é de que nós não podemos anular a felicidade do percurso desejando uma felicidade que a gente ainda não consegue ver. E aí quando ele fala, né, esteja no presente, é como se ele dissesse, atenção no agora, desfrute o agora, desfrute o que você tem nesse momento, lide com isso, ainda que não seja o lugar onde você deseja estar daqui a 5 anos. Mas nesse momento, é essa realidade que você tem, contemple, entenda, e aí sim, a partir dessa aceitação e dessa gratidão, desenhe a forma como você vai romper com essa realidade que hoje não te agrada. E aí ele vai para a segunda noite. Na segunda noite, o tema desse capítulo é todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Então ele vai trazer o contexto de que tudo que a gente enfrenta de problema emocional, pessoal, de aceitação, tem base nos relacionamentos interpessoais. É um capítulo muito interessante. Esse livro é repleto de questionamentos, assim, de provocações. É um livro para você ler, reler, observar, se questionar, né? Vem confrontar nossas bases de conhecimento, vem confrontar aquilo que a gente já adquiriu ao longo do tempo sobre trauma, sobre marcas, sobre a vida. E é um livro que eu muito indico de verdade. Se você tiver a oportunidade, compre esse livro. Se eu não me engano, ele está disponível também para download. Baixe, compre o e-book, leia e seja abençoado, né? Seja impactado. E aí ele continua, por que você não gosta de si mesmo? Ele vai trazer para um jovem que está nesse discurso
de que ele está insatisfeito com a vida, porque o fator central dele estar insatisfeito com a vida é o fato dele não estar amando a si mesmo, ele não gosta de si mesmo. E aí o jovem traz no diálogo de que ele não tem como gostar dele mesmo, porque ele é um fracassado, ele é baixo, ele tem espinhas, ele tem uma aparência que não é a aparência que ele desejava. E aí o filósofo traz para ele a reflexão de que esse é o ponto de partida. E fica para nós a reflexão, né? Eu tenho conversado com algumas mulheres, eu tenho acompanhado algumas mulheres e é algo que eu tenho falado muito, de que não adianta nós termos todos os projetos, não adianta nós termos toda a programação do que a gente quer da nossa vida, se primeiro nós não paramos, olhamos para nós e nos reorganizamos. Olhamos para o que nós conquistamos, olhamos para o que nós temos, né, da nossa trajetória. Somos gratos por isso, aceitamos isso e a partir disso percebemos como vamos sair desse lugar que nos incomoda com aquilo que nós temos hoje, né? Então ele traz isso de uma forma muito provocativa para o jovem. E aí todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, é um outro subtema. Sentimento de inferioridade são pressupostos subjetivos, e aí ele vai falar que o nosso sentimento de inferioridade nasce da nossa comparação com os outros. Então, quando eu me amo, quando eu aceito como eu sou, como eu estou no caminho de entender o que de tão precioso tem em mim, eu não estou preocupado se o outro tem um cabelo diferente do meu, se o cabelo do outro é loiro, se o cabelo do outro é preto, ou se o óculos do outro é mais bonito, ou se o emprego do outro é mais bonito. Eu entendo que eu tenho tido conquistas e eu estou caminhando rumo à felicidade, ou estou sendo feliz em cada passo do meu processo. Então, a autorresolução, o autoamor, a autoaceitação é uma das primícias dentro do que ele traz no livro. Então, o complexo de inferioridade é apenas uma desculpa, que ele vai falar sobre isso. Os arrogantes têm complexo de inferioridade, e aí ele traz essa discussão de que aquela pessoa que é muito arrogante, de que é muito nariz em pé, que é muito pedante, na verdade, segundo o autor, elas têm um complexo de inferioridade e elas precisam encarar uma aparência, precisam encarar um personagem para que elas sejam aceitas ou para que as pessoas vejam dela o que elas querem que as pessoas vejam, e aí por dentro aquela pessoa está toda destruída, não acredita nela, não acredita no potencial que ela tem, mas ela precisa impor esse conhecimento para as outras pessoas e aí ela se torna arrogante com isso. A vida não é uma competição, é um dos princípios mais lindos que eu tenho nesse livro, né? Que eu ressalto assim, de que a gente não precisa competir com as pessoas. E aí ele traz a noção de uma vida sinestésica, de uma vida sistêmica, de uma vida leve, de uma vida que à medida que você vai caminhando em direção ao que você deseja como propósito, aquilo que te faz feliz, à medida que você vai dando os passos nessa direção, na sua direção, na direção do que faz sentido para você, muitas vezes não é na direção do sentido que as pessoas pensam sobre você, né? Porque às vezes as pessoas têm uma noção, têm uma visão de nós, de uma potência e etc, mas que nos violenta e que não é aquilo que nos faz feliz. Então, quando nós vivemos em direção a isso, que é o nosso propósito, que é algo que é leve, a gente não precisa competir. E quando a gente não perde tempo competindo, a gente investe energia no nosso sonho, nos nossos projetos e eles começam a acontecer. E aí ele traz, só você se preocupa com a sua aparência. Ele vai trazer não uma ideia sobre desleixo, mas uma ideia de que as pessoas vão nos ver a partir do espelho que nós nos vemos. Então, às vezes a gente está tão preocupado de como o outro vai falar sobre a minha roupa e eu vou entrar no ambiente, e como o outro vai falar sobre a minha saia, como o outro vai falar, mas no profundo, só nós nos preocupamos com a nossa aparência. Nós construímos esse mundo que é pesado de agradar e de atender às expectativas daquelas pessoas que nos cercam. E aí ele vem falando da luta pelo poder à vingança, e admitir o erro não é derrota. É um outro conceito que ele traz, de que muitas vezes a gente encara a vida como ganhar ou perder, né? Então, nem tudo é sobre ganhar ou perder, mas existe um meio termo aqui, que é de aprendizado, que é desenvolvimento. E assumir o erro não é uma perda. Assumir o erro é uma vitória no nosso caminho rumo à evolução, rumo à construção.
E aí a segunda noite continua e ele vem falar sobre cumprindo as tarefas da vida, cordão vermelho e correntes rígidas, não se deixe seduzir pela mentira da vida e da psicologia da posse à psicologia da prática. Aí ele traz esses outros discursos, esses outros contextos dentro dessa segunda noite. E aí ele vai para a terceira noite. E o tema da terceira noite é: descarte as tarefas das outras pessoas. Como assim? Ele vai falar de que nós temos tarefas, temos coisas que nós colocamos em nossos corações, que são, segundo ele, as nossas metas, e nós precisamos parar de observar se as outras pessoas estão fazendo as tarefas delas ou não. E nós precisamos nos concentrar no que nós temos feito em direção àquilo que nós projetamos que faríamos. Então ele traz essa reflexão de que nós precisamos, de uma forma popular, largar a vida dos outros. Deixar de se preocupar se o meu vizinho, se o meu colega, se o meu amigo está fazendo aquilo que ele deveria fazer pela vida dele e se concentrar, nos concentrarmos na nossa vida e nas nossas tarefas rumo ao que nós escolhemos para a nossa vida. E aí ele vem, negue o desejo de reconhecimento, fala sobre não viva para satisfazer as expectativas do outro. E ele vai falar sobre esse lugar de peso, de viver em prol de atender o que o outro deseja, o que o outro espera que eu seja. E aí ele vai trazer esse discurso, essa narrativa de uma forma muito inteligente, que muitas vezes você tem que voltar um pouquinho para compreender o fio da meada do que ele está querendo dizer. Ele traz muitos conceitos sobre a psicologia freudiana, sobre a psicanálise, sobre Adler, a psicologia positiva, muitos contrassensos de que a psicologia positiva e a psicologia adleriana vem dessa raiz aí psicanalítica, mas depois houve esse rompimento. Então ele traz muitas informações importantes a respeito dessa contextualização teórica. E aí ele vem assim: como separar as tarefas, descarte as tarefas das outras pessoas, como se livrar de problemas de relacionamentos interpessoais. Aí ele vai falar da simplicidade de nós decidirmos não termos problemas. Assim, ele vai falar de que é inevitável sentir quando vem, mas a forma como eu sinto aquilo que veio até mim reflete a forma como eu estou por dentro. É o filtro, que eu falei. É a base que eu tenho da vida que vai fazer eu entender se aquilo me atinge ou não e decidir o que fazer com essa forma que eu fui atingido ou não fui atingido. Ele vem falar: o desejo de reconhecimento o escraviza, isso é fato. Nós vivemos em uma sociedade em que as conquistas, os títulos, elas são cada vez mais valorizadas. Isso tem levado as pessoas a síndromes sérias de exaustão, de burnout, de ansiedade, de transtornos diversos por viver esse lugar de reconhecimento. De que para que elas sejam reconhecidas, elas precisam ter títulos e acessos e coisas. E aí ele vem trazer para nós essa noção do sermos, muito mais do que o termos, sobre o ser. Então o que você é, o que você constrói em você, para você e por você. Então é uma reflexão muito profunda e que nos coloca no centro desse lugar. Não que nós vamos viver em uma bolha onde nós não somos afetadas pelas pessoas e não afetamos também os outros ao nosso redor, mas sobre um lugar onde eu preciso ser prioridade e eu preciso respeitar quais são os meus limites emocionais, os meus limites espirituais, os meus limites de bases, que sejam de formação, sejam de moral, sejam quais forem, mas aqueles limites que para mim são importantes. E eu preciso me conhecer, entender desse lugar, para que a partir daí eu consiga, sim, viver uma vida leve, sem a necessidade de reconhecimento o tempo inteiro. E aí ele vem trazendo sobre o que é a verdadeira liberdade, que para ele é esse lugar de aceitação, de você fazer aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, e a partir daí todas as coisas vão cooperar nessa direção. Traz no próximo subtítulo: você dá as cartas nos relacionamentos interpessoais. É extraordinário esse capítulo, porque ele vai falar de que o outro, e a gente sabe disso,
vai te tratar da forma que você permitir ser tratado. Então, é você quem estabelece os limites dos seus relacionamentos interpessoais. É você quem estabelece até onde as outras pessoas podem ir. Então, parte do autoconhecimento, parte desse lugar de saber até onde me faz bem, parte desse lugar de decidir até onde eu estou disposto a me vencer ou a me dar, ou a ir contra algumas coisas que eu acredito por conta do outro, mas é uma decisão que é nossa, que é de autoconhecimento e que é de autoaceitação acima de tudo. E aí na quarta noite, ele vem falar sobre o mundo, sobre onde fica o mundo. O que é o mundo? O mundo é o contexto inteiro, é sistêmico, é muito mais do que eu, o mundo, né? É algo que está externo também. E aí ele vem trazer sobre as psicologias individuais e o holismo, sobre esse lugar de ser holístico, de ser completo, de ser tudo interligado. A meta dos relacionamentos interpessoais é a sensação de comunidade. Ele vem trazer que nós, enquanto seres sociáveis, temos como meta nos relacionarmos para nos sentirmos pertencentes a um determinado grupo. E aí o nosso autoconhecimento e a forma como nós amadurecemos e absorvemos conhecimento nos faz estabelecer até onde estamos dispostos a ir para nos sentirmos parte de uma comunidade e se aquela comunidade realmente é a comunidade onde nós gostaríamos de estar ou nos faz bem estar. Por que só me interesso por mim mesmo? É um questionamento que ele traz. Você não é o centro do mundo. E aí vem um contrassenso no livro. Ele vem trazer para nós o discurso de que nós precisamos estarmos no centro desse lugar, de basearmos as nossas relações, basearmos nossas interações sociais com base nas nossas demandas, nossas experiências, e logo em seguida ele vem dizer de que nós não somos o centro do mundo. E aí gera um pouco de conflito na cabeça daquele jovem durante o diálogo, mas ele vem trazendo no discorrer do capítulo de que a intenção é nós entendermos que ainda que nós precisamos ser o nosso centro, existem questões, pessoas, ambientes, lugares que são afetados pelas nossas ações. Isso traz para nós um lugar de responsabilidade com as nossas ações, responsabilidade com a forma como nós agimos, como nós lidamos, como nós pertencemos e ocupamos esses espaços onde nós estamos. E aí ele vem falar a abordagem do encorajamento dentro da psicologia, como sentir que você tem valor. E aí ele vem trazer para nós a reflexão de que nós muitas vezes achamos que temos valor a partir do reconhecimento do outro, a partir do que o outro traz para nós, de que foi importante, de que reconhecer alguma atitude da gente em relação ao outro ou alguma coisa. E ele vem trazer a noção de que nós precisamos entender o nosso valor a partir da nossa observação em nós, da nossa vida, das nossas experiências, da forma como nós geramos impacto nas pessoas e valorizarmos o que nós carregamos. Não esperarmos que as outras pessoas legitimem ou validem aquilo que nós carregamos. Exista no presente. Então ele vem trazer também, de novo, essa reflexão de que nós precisamos existir aqui e agora. Então onde você está agora assistindo esse vídeo? Onde eu estou aqui? Nessa sala, eu estou no meu escritório, desfrutando desse lugar que eu preparei para receber essas mulheres. Se você observar o meu vídeo anterior, do livro anterior de Joyce Meyer, eu estava em um ambiente, agora eu estou em outro ambiente, mas que foi acontecendo, que foi vindo, que foi sendo sistêmico, que foi sendo fluido, não foi pesado, transicionar, mas que eu precisei dar passos em relação a isso. Mas eu precisei viver o presente. Então naquele vídeo eu estava no meu quarto, naquele ambiente, e eu vivi aquele presente. E hoje eu estou aqui, nesse escritório, no meu escritório, né, podendo viver esse momento, desfrutar desse momento. O próximo livro eu não sei em qual ambiente que eu vou estar, não sei se é aqui, não sei se em outro lugar, mas o que eu sei é que eu preciso existir no agora. Eu preciso estar plena, ter atenção plena naquele momento, nesse momento em que eu estou vivendo. E aí ele traz que as pessoas não conseguem usar o seu eu apropriadamente, exatamente dessa ineficiência em entender quem eu sou, o que eu posso oferecer, o que eu gosto, o que me faz feliz, né? E a partir daí compartilhar, dividir, impactar a vida de pessoas, que é o propósito desse grupo, é o propósito desse Instagram, é o propósito desse canal do YouTube, que é compartilhar, que é transbordar
tudo aquilo que eu tenho recebido para impactar a vida de pessoas. E a gente sabe, e eu sou reflexo de quanto a leitura transforma, o quanto o acesso à informação abre a sua mente, te faz acessar lugares onde você nunca imaginou que você poderia estar. Então eu tenho vivido na minha vida acessos e lugares que eu nunca imaginei, ainda que eu sonhasse, era como se fosse sonho distante para ser vivido. E aí, como propósito de vida, o transbordar na vida de pessoas. E a forma que eu consigo mais acessar essas pessoas, devido à nossa rotina, à correria do dia, a gente tem tido muita dificuldade de nos encontrar pessoalmente. Então eu consigo aqui de Salvador gerar impacto na vida de você que talvez esteja em Belém, que talvez esteja em São Paulo ouvindo um pouco sobre esse livro. E isso pode trazer para você um insight, uma chave, uma palavra que vai despertar você no caminho de transformação que você tanto tem buscado. Então existir no presente é poderoso porque faz você entender o presente e a partir daí decidir o que você faz com o presente que você tem no momento. Não reclamar, não murmurar, mas entender o que eu tenho, o que eu tinha. Era a minha sala, um ring light, um celular e livros. E eu decidi impactar a vida de pessoas com isso. E hoje o que eu tenho? Um escritório, o mesmo ring light, livros, a minha essência. E eu consigo ter um ambiente um pouco melhor, um pouco mais silencioso, um pouco mais arejado. Mas é o que eu tenho nesse momento e eu entrego. Então o que você tem? O que você tem no presente? O que você tem sonhado? Mas o que você tem para começar a chegar no lugar onde você deseja? Exista no agora, é o que ele traz e é o que eu reforço. Viva o agora e aí decida o que você faz com o que você tem agora para chegar no lugar onde você tem planejado chegar. E aí ele vem trazer, só um minuto que o notebook abriu aqui. Então, viver no agora é algo poderoso, né? E aí vamos para a quinta noite. E na quinta noite ele fala: viva intensamente no aqui e agora. Ele traz de novo essa referência: viva intensamente no aqui e agora. A autoconsciência excessiva, ele vai trazer sobre isso. A autoafirmação, não a autoaceitação. A autoafirmação não, a autoaceitação sim. Então o que ele vai dizer? Eu não preciso ficar repetindo o tempo inteiro que eu sou bom, que eu tenho conteúdo, que eu não. Eu preciso me autoaceitar, entender quem eu sou e a partir daí gerar impacto na vida das pessoas, nos ambientes onde eu estiver. A diferença entre garantia e confiança, ele vai trazer essa reflexão. A essência do trabalho é a contribuição para o bem comum, vai trazer essa noção de pertencimento, essa noção de compartilhamento através do bem comum, do contribuir para o bem-estar também das pessoas, a partir daquilo que eu tenho e que eu posso impactar. E ele fala que a compulsão pelo trabalho é a mentira da vida, nos traz a reflexão de que o mundo vai nos ensinando que nós precisamos estar o tempo inteiro produzindo, o tempo inteiro trabalhando, mas que há uma mentira nisso, porque a gente deixa de viver os momentos e as coisas importantes que passam sem a gente perceber. Você pode ser feliz agora, ele traz como um dos subtítulos. A coragem de ser normal é extraordinária. Esse capítulo, quando ele fala de que nós precisamos ter coragem de sermos pessoas normais, de sermos comuns, né? De que não precisamos nos desesperarmos para sermos vistos como pessoas extraordinárias, mas que ainda que tenhamos conhecimento e buscamos coisas que trazem para nós libertação, porque o conhecimento é libertação, é empoderador, é transformador, eu preciso ter a coragem de ser normal, de falar besteira quando precisar, de dizer que eu não estou afim de conversar, de estar em um ambiente, e tudo bem. É não viver segundo os rótulos que vão colocando sobre nós. Ele traz essa reflexão e nos faz ficar em um lugar desconfortável, eu diria. A vida é uma série de momentos, é exatamente aquilo que eu falei no início, de que são vários pontos em um caminho que não é uma reta contínua. Todos nós sabemos que a nossa vida não é uma reta contínua, de que existem momentos, obstáculos, altos, baixos, mas que fazem parte da vida e precisam ser apreciados enquanto eles acontecem. Porque
Quando a gente está aqui pensando no futuro, a gente fala de ansiedade. Quando a gente está aqui pensando no passado, a gente está falando sobre a depressão. Então, existir no presente é existir com saúde, existir com felicidade, existir com leveza. E é isso que ele traz. A vida, viva a vida como se estivesse dançando. É extraordinário esse capítulo porque ele fala de que a música em si é o objetivo. Então, o objetivo de dançar é seguir a melodia enquanto ela acontece. Não existe um fim após a música. A música não existe para, mas ela existe durante. E aí ele traz para nós vivermos a vida como se estivéssemos dançando, aproveitando a melodia que vai tocando naquele dia. Em um dia a melodia vai ser rock, no outro dia vai ser reggae, no outro dia vai ser MPB, mas vai ser uma melodia a cada dia. E esse é o objetivo principal, é viver a melodia, é dançar enquanto a música toca, é viver enquanto estamos vivos. É essa a reflexão que ele traz para nós. E ele traz para nós lançarmos a luz no aqui e agora, a maior mentira da vida, que é esse lugar de competição, que é esse lugar de sermos quem não somos, nos violentarmos para cabermos em caixas que não são as nossas, muitas vezes porque nós vemos em pessoas coisas que nós achamos legal, só que nós vamos rompendo com a nossa essência, com os nossos propósitos para sermos como aquelas pessoas, e dê sentido a uma vida aparentemente sem sentido. Então ele vai trazer para nós a reflexão de que, ainda que aparentemente não tenha sentido a vida que nós temos vivendo, nós precisamos buscar nisso que para nós é sem sentido, um sentido, buscar um para quê, buscar uma forma de utilizar isso que nós estamos vivendo ou nós estamos passando para impactar, para falar, para mexer com as pessoas ao nosso redor e conosco, porque a proporção que a gente impacta e gera felicidade no outro e consegue trazer para o outro essa sensação de bem-estar, a gente também vai se reconhecendo nesse processo. Lógico que nunca a partir da violência conosco, nunca a partir de estabelecer, romper os limites que nós estabelecemos para a nossa felicidade, para a nossa saúde, para a nossa autoestima, para a nossa vida mesmo, de fato. E aí eu copiei aqui uma citação, né, que ele traz, e que eu queria que você ficasse com essa citação aqui para fechar. E diz assim: a coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e de agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. Então eu queria que você ficasse com esse texto, refletisse sobre isso. Se gostou desse conteúdo, compre esse livro, leia esse livro, fale sobre ele, mande esse vídeo para pessoas que talvez precisam ouvir um pouquinho sobre isso e continue aqui comigo. A cada mês eu solto o resumo de um livro e a gente comenta e fala sobre o que esse livro trouxe para mim como inspiração, para mim enquanto transformação, a partir da minha perspectiva, a partir da minha interpretação, mas que eu dou para você a oportunidade de mergulhar nesse conteúdo que eu sugiro e ter o seu ponto de vista, a sua perspectiva, a sua interpretação, de uma forma que faça sentido para você a partir do espelho que você tem utilizado para viver a sua vida. Muito obrigada por estar comigo, muito obrigada por estar até aqui. Até o próximo vídeo.